Série Leader Experience, segunda temporada. Estamos no episódio 2 com Daviane Chemin, que vai nos contar sobre liderança e cura organizacional. Ela também vai nos dizer quais são os mistérios e se há segredos na liderança. Vai nos dizer como é a solidão de ser líder e como não sofrer, os medos que ela já teve, o que norteou a liderança dela, o que a move, né? O que realmente faz parte do processo de liderança do qual ela viveu, e finalmente nos conta sobre a pura poesia sobre liderança. Assista aí. Então, como vocês sabem, eu sou a Suzane Zanetti, bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos, como eu comentei, no segundo episódio da temporada 2, que tem como tema uma nova consciência. E essa nova consciência nós batizamos assim porque ela será a transição entre o Covid, a pandemia e a vacina, né? E todos os aprendizados e desdobramentos que tudo que a gente está passando está despertando em nós e que está nos fazendo aprender. E aí, então, vamos lá, apresentando a nossa Inspire, Daviane Chemin. A Daviane é fundadora da Chemin Resultados Humanos, empresa voltada à transformação de culturas empresariais, design organizacional, governança corporativa, gestão do conhecimento e liderança. Então, realmente temos aqui uma expert em todas as questões de liderança, sejam elas da academia, sejam elas de conhecimento teórico, mas muito da prática, né? Uma experiência muito vasta, da qual eu tive o prazer de acompanhar grande parte. A Daviane estará nos falando sobre o tema liderança e cura organizacional. Davi, então, eu e Elaine Zanetti, curadora desse projeto, realmente estamos muito felizes de ter você aqui conosco, e eu te convido a começar aqui o nosso episódio 2, falando, nos contando quais são as tuas principais ideias sobre liderança e cura organizacional. É contigo. Em primeiro lugar, eu sou muito feliz por ter sido convidada por uma proposta tão inovadora que é inspirar outros líderes pela experiência de líderes que têm tido experiências bem-sucedidas. E eu quero agradecer a confiança sua, Suzane, de você, Elaine, pelo convite, principalmente porque nós fizemos uma jornada comum, tivemos objetivos comuns e agora somos amigas, o que aumenta a minha responsabilidade aqui. Bom, você me perguntou o que a gente pode falar sobre liderança e cura organizacional. Mesmo sendo eu uma pessoa super otimista, apreciativa, eu sinto em informar para vocês que a maior parte das empresas brasileiras e, infelizmente, das empresas no mundo, elas estão muito doentes. Algum tipo de vírus organizacional, toxina organizacional ou mal-estar colocam em risco a emocionalidade das pessoas e a perenidade dos negócios. Que tipo de vírus eu estou falando? Eu estou falando da gestão do medo, né? Gestão do medo, onde ainda nós temos líderes, grande parte de líderes, que obedecem àquela fala de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos ainda estruturas hierárquicas, às vezes eu estou dando aula para pessoas que estão trabalhando em organizações, eu digo, quem daqui não trabalha com uma estrutura hierárquica e tem um outro design? Ninguém levanta a mão. Essas estruturas, elas limitam o potencial das pessoas porque elas não podem ser empoderadas e serem protagonistas. Esse tipo de gestão de ego acaba tornando a empresa uma empresa egossistêmica, que está voltada para o próprio umbigo. Um outro vírus, uma outra toxina que eu acho assim, fundamental tocar é a questão da não inclusão dos diversos olhares dentro de uma organização. Se fala de inclusão de gênero, de raça, mas quando a gente chega na inclusão do olhar, que cada olhar é legítimo e genuíno para construir a melhor solução, aí as empresas não conseguem, né, fazer essa inclusão. Uma outra questão é a doença
que a própria sociedade, que está literalmente doente, está impondo para líderes que são conscientes e responsáveis. Eu soube de uma liderança muito efetiva, que por ter que fazer seus desligamentos, que por ter que fazer, enfim, toda uma reestruturação, um CEO, ele acabou falecendo, ele teve um infarto fulminante e acabou falecendo. Então, também é o vírus organizacional, o cenário externo. E a boa notícia, gente, é que nós somos os caminhos, nós somos as respostas. Nós somos ou fomos o vírus e nós podemos ser agora a cura. O líder desse tempo, você falou em atravessar, né, Suzane, a questão do Covid para a vacina. O líder desse tempo é aquele que apoia todos os colaboradores a fazer a travessia de uma cultura de doença para uma cultura de saúde e bem-estar. Gente, é o líder que dá o tom na sua equipe. Não é incomum eu chegar nas empresas que são minhas clientes, ou as empresas por onde eu passei, e enxergar diferentes mundos. Eu chego numa área, eu vejo equipes felizes, pessoas protagonistas, eu chego numa área ao lado e eu vejo pessoas com medo, limitadas e sem potencial. O líder, gente, eu quero usar a questão do Covid, da asfixia e da respiração. O líder é aquele que faz a empresa respirar humanidade, respirar inclusão de olhares para chegar à melhor solução, respirar empresas que se baseiam não em estruturas rígidas, mas se baseiam em organizações que imitam a organicidade da vida. Líderes que respiram, empresas que respiram o uso do co. O que significa co? Fazer junto. O que é confiar? É tecer junto um novo tecido de saúde. O que é colaborar? É laborar juntos. O que é co-inspirar? Acho que a gente fez muito isso, Suzane. É nos inspirarmos juntas. O que é co-criar? É criarmos juntas. E o que é responsabilizar? É nos responsabilizarmos e não jogar para o outro as nossas responsabilidades pelos êxitos, né? E pelos nossos fracassos. Bom, a empresa que respira desta maneira vai poder inspirar pessoas. As pessoas vão poder inspirar negócios e os negócios vão poder inspirar a sociedade para virar essa chave e para a gente ser uma sociedade mais saudável. Uhum. Davi, bem instigante aí essa colocação, né? Porque eu acho que cada um de nós que está aqui nesse momento de vida, né? Cheio de dúvidas e muitos, independente de estar vivendo em empresas ou não, estão com muitos receios. Então, quando você está falando um pouco dessa questão do quanto a gente pode, do quanto a gente é o caminho, nossa, isso faz muito sentido para mim, né? Nós somos o caminho e somos a resposta, perfeito. E nós somos o princípio de tudo. Nós somos o princípio, o caminho e a resposta. Muito, muito, muito interessante. Olha, então agora vamos conhecer um pouco a Daviane Pessoa, né? A líder que ela e também já foi, até para que as pessoas, como a gente sempre fala, se inspirem em toda a tua jornada. Aí, desculpem, intimamente eu chamo ela de Davi, então a gente vai misturando, né? Porque não tem como olhar para ela e ficar chamando de Então eu te chamo Davione. de Suzy, pode ser? Eu te chamo de Suzy. Então, olha só, Davi, conta pra gente, há um mistério a ser revelado sobre o bom líder? Segredos de ser líder? Ou o que a tua experiência fez você aprender com isso? Olha, há sim mistérios e há segredos, e um dos mistérios mais instigantes a ser desvendado é o ser humano. E todo o potencial criativo, inteligente e amoroso que ele tem pela sua feitura natural. Mas também conhecer as sombras do ser humano e as suas dificuldades, para que a gente possa ajudá-lo a crescer. E isso é possível. Mas para que isso seja possível, é preciso ter um outro mistério desvendado, que é ter uma fé inabalável, ou quase inabalável, gente. Às vezes eu me abalo também nessa fé.
nessa fé quase inabalável no ser humano. As pessoas precisam de tempo para lidar com as suas sombras, as pessoas precisam de tempo para confiar nelas mesmas, as pessoas precisam de tempo para ver que elas têm seu próprio valor e crescerem no seu potencial infinito. Com essa fé inabalável no ser humano, a gente precisa ser muito estratégico no cuidado dos negócios. E eu queria dar um exemplo aqui. O CEO do Airbnb, o Brian Chesky, ele foi um dos setores mais afetados nessa pandemia. Ele nada mais fez do que reunir vários stakeholders, anfitriões, hóspedes, fornecedores, toda a cadeia que participa do Airbnb, para colher feedbacks da população e da sociedade, para trazer esses feedbacks, e a partir disso, eles colocaram o problema na mesa. E colocando o problema na mesa, eles conseguiram gerar a melhor solução que eles podiam. Eles, na verdade, como o Oscar Motomura fala, colocaram uma equação impossível sobre a mesa. Como ser respeitoso com as pessoas num momento como esse? E ele foi tão claro, ele com números mostrou, em primeiro lugar para os colaboradores, mas a expressão facial dele, de grande pesar, que por conta daqueles números, eles teriam que desejar 25% do quadro, mas que fariam isso de uma maneira cuidadosa. O que isso resulta praticamente para a empresa? Resulta em credibilidade, resulta em reputação, e isso não tem preço. E eu queria falar para vocês, em relação à questão dos segredos, eu escutei de um colega meu, de um amigo meu, um dos segredos é cuidar, cuidar-se e deixar-se cuidar. E eu quero perguntar para vocês que estão aqui, que são líderes, potenciais líderes, quantas vezes na minha carreira eu cuidei do outro, mas eu me negligenciei? Quantas vezes eu não cuidei do outro para mostrar que eu dava conta do recado? Quantas vezes eu precisei de ajuda e não me deixei ser ajudada? Nunca vou esquecer, eu muito sobrecarregada, eu fui uma líder centralizadora. Ainda bem que eu fui, não sou mais. E meus funcionários percebiam que eu saía todos os dias, 10 horas da noite, eles me reuniram e me deram feedback. Davi, você pode contar com a gente, você pode confiar na gente. Então, eu me deixei ser cuidada. E aí foi a partir daí que eu comecei a ter um desenvolvimento melhor e maior na minha carreira. E por fim, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tinha uma crença limitante, um segredo que eu quero contar para vocês, que é assim: eu achava que ser uma mulher workaholic me levaria ao sucesso, e nunca me levou. Eu cheguei a perder etapas importantes da vida da minha filha, porque eu achava que eu tinha que trabalhar muito para ser reconhecida, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço e fazia, e eu não saía do lugar, não. Quando eu decidi me autorrespeitar, colocar limites na empresa, cuidar da minha filha, cuidar da minha família, enfim, cuidar dos meus amigos, ter vida na sociedade, a minha carreira simplesmente deslanchou. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa mais interessante e mais rica para a empresa. Se torne a pessoa, como diz a Suzane e a Elaine, se torne uma pessoa rica na sua melhor versão para a empresa, que não é só o trabalho. Acho que esses são os segredos aí, os mistérios que a gente precisa desvendar. E, Davi, a solidão de ser líder, tem como não sofrer? Não, não tem como sofrer, porque você é feito da mesma, eu falo, da mesma massinha que os seus colaboradores. Se você é feito da mesma, se você tem a mesma feitura, e se você é um líder de verdade, você entende isso. E você se põe vulnerável, e sente as dores dos seus liderados. Mas aí qual é a medida, gente, de eu me colocar em solidão e compartilhar as minhas dores com a minha equipe? Eu acho que a gente pode voltar para o Brian Chesky lá no Airbnb. Ele não deu notícias de qualquer jeito, ele não foi chorar lá pro pessoal, ele foi fazer lenço, não é? E ele fez um planejamento estratégico e chamou os stakeholders. Então, líder, você vai compartilhar com essa equipe? Sim, mas você não vai lá chorar. Você vai levar estratégia, você vai comunicar, você vai cuidar, você vai ancorar a sua equipe nos novos desafios, principalmente agora. Quanto mais sobe um líder na carreira, mais sozinho ele fica. E eu acho que a solidão, eu não sei se é um vírus, mas é um grande mal-estar
que nos deixa desnutridos, porque a gente não troca com ninguém. E o que acontece? Eu proponho para vocês, que são líderes, que vocês tenham grupos de confiança, onde vocês possam compartilhar suas dores e colocar suas equações impossíveis sobre a mesa. Eu estou vendo o Egon aqui, ele é testemunha disso. Eu tive o prazer de desenhar um programa, um DBA chamado Nuizai, Pessoas, Caminho e Resposta, e com pessoas de diferentes empresas, só de nível estratégico, porque esse é o nível de solidão, de maior solidão, onde as pessoas geraram um vínculo de confiança, e empresas, nós não colocamos só os RHs, nós colocamos RHs e os agentes de negócio, porque os RHs sintam as dores do negócio, o negócio as dores do RH. Então, eu queria deixar essa dica e uma outra dica. Crie uma atmosfera de confiança, onde as pessoas consigam, de fato, ser vulneráveis, né? Pede o feedback para o cliente, pede o feedback para os colaboradores. Vê se você está acertando mesmo. E faz o inverso também, dá feedback para eles. Uhum. Traz clareza, traz luz para as pessoas crescerem. Então, essa solidão, ela pode ser vencida, já que a gente está falando em vírus, com grandes antídotos, que foram esses que eu falei. Uhum. A gente falando até da questão de solidão e sofrer, acho que essa pergunta próxima aqui também é interessante. Que medos você já teve como líder? Muitos medos, Suzane. Você já presenciou alguns. Medo de não ser vista. Todo mundo quer ser visto na sua legitimidade. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não dar conta do recado, então é trabalhar muito, é negligenciar a vida pessoal. Desconfiança no meu próprio taco. Meu Deus, eu era muito desconfiada. E quem escuta eu falar isso não acredita, porque agora eu chego a ser assim um pouco metida. Uma vez eu recebi um feedback do meu chefe que eu não sabia ocupar o meu espaço. Tamanha era a minha insegurança. Eu sou taxada de espaçosa hoje. Ou seja, a gente tem jeito, a gente tem cura. Eu tinha muito medo de um bom projeto que eu tinha, um bom propósito, ele fosse sabotado. Acho que esse é o meu maior medo. Ainda é hoje. Um bom projeto, uma ideia, seja por qualquer questão, ele seja ou sabotado ou não levado adiante, porque eu amo tirar as ideias da minha cabeça e colocar para funcionar na realidade empresarial. Uhum. Acho que são esses aí meus medos. Davi, eu vou aproveitar a tua fala, ligada às duas perguntas que você acaba de responder, que seja da solidão, do medo, e até conversar com quem está aqui, né, de que eu tive o privilégio, e é rasgação de seda mesmo, eu tive o privilégio de ser liderada pela Daviane na BRH Paraná, ela foi minha presidente, e falando então dessas coisas e das dúvidas que você teve, eu quero aproveitar e te dar um feedback positivo, que daí é da minha vivência, né, daquilo que eu vivi como sua liderada. Eu acho que uma das coisas que você mais fez para mim foi me dar visibilidade. Então, essa é uma coisa que eu reputo como muito importante para o líder, né? E eu estando no outro lado, né, o quanto foi assim, nossa, estimulante, eu me sentia motivada. Então, você foi o que a gente fala assim, um patrocinador, né? Ele tem que ser o patrocinador, dar visibilidade, né? Deixar que o liderado tenha exposição, né? Se expõe, tenha... Então, eu talvez tenha dito isso já alguma vez para você, mas eu achei muito importante, e eu também, né, me senti à vontade de compartilhar essa minha experiência. E ela foi muito rica para mim. Me estimulou, inclusive, para os meus momentos que às vezes eu também não estava bem, né? Eu lembrava disso, né? Porque isso é uma memória afetiva, né? Que ficou para mim. Suzy, então é um elogio para mim, você dando esse feedback foi um nutriente, funcionou como nutrição para enfrentar os desafios que não são fáceis, né? Você falar disso tudo à distância, você preparar pessoas à distância, né? Você criar espaços de confiança no Zoom e você me nutriu, porque às vezes a gente também entra, nós somos todos assim vulneráveis, né? Então eu quero te agradecer porque eu fiquei mais nutrida agora com esse feedback. Ele é muito merecido. Davi, olha só, o que norteou, ou o que move você na tua liderança?
Eu fiz até um esqueminha sobre isso. O que me move como liderança é desvendar esse ser humano, né? Mas me desvendar em primeiro lugar. Eu acho que eu entrei num momento da minha vida que eu brinco que foi um divisor de águas, que ou eu me conhecia de verdade, ou eu não tinha chance de crescer pessoalmente e profissionalmente. E enxergar este meu potencial crescendo dentro das organizações e na minha vida pessoal é muito instigante. Mas mais instigante ainda é ver as pessoas se valendo do seu potencial. Eu lembro que eu escutava as pessoas dizendo assim, a Daviane, enquanto ela não tira uma ideia da cabeça e bota para funcionar nas empresas, ela não sossega. E aí eu fazia, você sabe disso, enquanto as pessoas que estavam do meu lado não tiravam as ideias da cabeça e colocavam para funcionar suas ideias, eu também não sossegava. Eu acho que para mim, eu sou psicóloga, eu encontrei uma forma de olhar o crescimento das pessoas impulsionados pelo negócio. Parece que não combina, tem tudo a ver. Quem dá vida para os negócios são as pessoas. Mas olhar o crescimento do negócio impulsionadas pelas pessoas não tem preço. Então, acho que é isso que me move. Davi, olha só, a conversa dava para ficar muito tempo, mas a gente vai começando agora a fechar. Eu vou pedir vou te fazer a nossa última pergunta e também já pedi para as pessoas que estão aqui, se tiverem alguma pergunta, né, que quiserem fazer, já vão escrevendo aí, que eu já então vou pedir para a Davi dar a nossa mensagem final. Davi, qual a sua pura poesia sobre liderança? E aí a gente vai fechando a nossa live, pelo menos das nossas perguntas, e vemos o que temos aí no nosso chat com o pessoal. Vai lá. Então, eu não sou poetisa, então eu escrevi algumas frases que me movem. Pessoas, elas são o princípio, o caminho e a resposta. Pessoas, elas muitas vezes foram os vírus, mas agora elas podem ser a cura. Nós temos contrastes de ecossistema e ecossistema que mostram que não prestou o modelo anterior. A cura está na capacidade que temos de criar uma espiral de crescimento das pessoas e dos negócios, que façam a sociedade crescer, onde muitos possam experimentar prosperidade, felicidade e bem-estar. Essa questão da poesia, ela é muito instigante, né, Davi? Porque, veja, à medida que você, como líder, pode se conectar com essas questões mais artísticas, né, digamos, porque eu acho que isso pode ser até o contraponto do próprio sofrimento, porque se o líder, né, consegue achar essa leveza, né, seja de uma poesia, seja do que for, né? Tem coisa mais linda de o confiar, dizer fiar um novo tecido organizacional fundamentado na saúde. Isso é muito precioso. Você fazer um design organizacional que imita a natureza é perfeita. Isso é pura poesia nas organizações. E eu, quando chamo pessoas de poéticas ou de polianas, eu digo, gente, dá certo, funciona. Eu já fui taxada assim, funciona, resulta. E eu já vi muitas empresas adoecerem por não cuidarem devidamente das pessoas que fazem e dão vida na sua organização. Tá bem. Então, vamos ver, me parece que não temos pergunta, Davi, temos muitos elogios, como da Gisele, live inspiradora, muito pouco tempo para nos oferecer, porque temos tanto a oferecer. Davi, a Luciana Chemin, excelente. A Alba, duas profissionais que tanto admiro. Tinha outra coisa bem legal aqui. Suzy, diga. Eu queria falar uma coisa que você falou que ia perguntar, mas eu me preparei que foi muito inspirador. Dá tempo? Dá, Não. mais um minutinho. Tem mais perguntas?
Tem mais Não, daí perguntas? mais Não. elogios, daí não fazemos perguntas. Também tem a Não, Suzara. não. Então abre para perguntas. Abre para Não, não perguntas. tem, não tem. É que você me perguntou onde é que eu encontrei felicidade como líder. E a É minha situação mesmo. mais marcante foi quando eu pude enxergar a força de cada indivíduo tão diferente, com perspectivas tão distintas, somado à força de um propósito empresarial mobilizador e o resultado do conjunto da obra. E eu queria contar uma historinha para vocês. Uma vez nós fomos desafiados no sistema FIEP a criar um programa de novos líderes completamente inovador. Um diretor nos chamou, diretor do Senai, e disse assim para a gente: olha, eu realmente gostaria que todas as pessoas da empresa pudessem se candidatar às posições novas de liderança que vocês vão abrir futuramente. Eu disse, gente, é impossível, nós temos 4.500 colaboradores. Bom, eu não sabia qual era o caminho, a resposta, eu chamei um grupo de 15 pessoas de diferentes áreas, de educação, de lazer, de saúde, tecnológica, os observatórios, e a gente pôs essa equação difícil na mesa. Olha que coisa mais poética que saiu. Uhum. Nós propomos usar as 10 competências do sistema FIEP para que os 4.500 colaboradores que se sentiam com potencial liderança escrever a sua história de vida nas 10 competências. Porque não tem como você comprovar se você não tiver história para contar, né? Então, as pessoas escreviam as suas histórias e encaminhavam para o RH. A gente lia todas as histórias, nós passamos uma semana com o RH praticamente fechado, o RH de desenvolvimento, lendo essas histórias e filtrando essas histórias. Nós recebemos praticamente 480 histórias, nós demos devolutiva para todas as pessoas, as 250 que não entraram, pessoalmente. Então, imagina o time do RH ficou quase doido, e a gente fez questão de trazer para a avaliação desses líderes, porque esses líderes que ficaram na prova final, eles foram contar suas melhores histórias para os líderes atuais, porque assim a gente não criava um racha entre os líderes atuais e os futuros líderes. Uhum. Gente, as histórias foram emocionantes. 100% destas pessoas, elas ocuparam, e as que estão lá ocupam postos de liderança no sistema FIEP. Então, gente, eu queria contar essa história porque ela é muito bonita, ela é poética e ela resultou muito, inclusive, em resultados para os negócios do sistema. Uhum. E aí você estava à frente de tudo isso, né? Muito bacana. E que privilégio, né? Que privilégio. Davi, de coração, muito obrigada de você ter estado aqui com a gente nesse episódio. E agradeço a você que está aqui me ouvindo pela tua presença. Espero que você tenha gostado desse episódio que falou sobre cura organizacional. Se você apreciou, divulgue, curta, né? E lembre que toda terça-feira, 18h30, um novo episódio da série Leader Experience está no YouTube, no canal da Zanetti Coach. Grande abraço. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada, Suzana.